Olá, bom dia meu irmão, minha irmã, caríssimos. Convido você a estudar a Bíblia comigo, o Velho e o Novo Testamento. Eu tenho aqui compartilhado alguns livros de pastores, teólogos, doutores, mestres, PhDs, de estudiosos do Velho Testamento, Novo Testamento e artigos meus também, Fabrício Barreto Gonçalves, de literatura judaica, cristã, católico, protestante, evangélica. E eu estou comentando uma série de comentários de artigos de teologia, artigos bíblicos, panorama bíblico de Novo e Velho Testamento, e comentando esse livro aqui na escola dominical, que nós estamos estudando na nossa Igreja Batista Rio de Vida, e como aluno lá, na classe dos idosos, classe de vida plena, e também como estudioso da Bíblia, 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios, de Timothy Keller, Tim Keller e Richard Coekin. Acho que é assim que fala o nome dele. Timothy Keller, Richard Coekin, da editora Vida Nova. E queria comentar aqui sobre Juízes, o livro de Juízes. Você está imprimiu o livro, para ficar mais didático, do livro do pastor e teólogo Timothy Keller. Olhando para trás, Juízes capítulo 1 e Josué capítulo 1. O livro de Juízes começa olhando para trás, para a época de Josué, para que possamos compreender os altos e baixos desse período da história de Israel, do povo de Deus, reconhecer triunfos, derrotas, fracassos, tragédias do povo de Deus e vitórias no período dos Juízes. Precisamos começar olhando para trás, como nos incentiva o versículo 1, Juízes 1, versículo 1. Então, Juízes, o livro de Juízes, continua a história do povo de Israel. Depois da morte de Josué, aí já é o meu comentário, tá? Da mesma forma que o livro de Josué, ele dá sequência a essa história depois da morte de Moisés, Moshe. Leia lá Josué 1, versículo 1. Eu faço aqui um panorama de Juízes e Josué, assim como Timothy Keller. Achei muito interessante esse livro, vale a pena ler, Aqui está a xerox da capa, Gálatas, Juízes e Efésios, 90 dias, de Timothy Keller, editora Vida Nova. E o meu artigo é o seguinte: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto, o que lhe dava na telha, vivia a sua própria vida, não havia rei. Então o povo de Israel pediu um rei a Samuel, profeta, porque os juízes vizinhos, os filisteus, os moabitas, não é verdade? Os amorreus, todos eles tinham reis, mas o povo de Israel não tinha rei. Então, quando começou a levantar os juízes, as tribos estavam divididas e o povo estava se misturando com as nações pagãs. Então foi necessário, eu comentando aqui no meu artigo, analisando o livro de Josué e Juízes, que antecedeu o livro de Reis e dos profetas. Foi necessário que Deus castigasse o seu povo. Temos um sumário, um resumo de todo o livro: bênção, desobediência, castigo
arrependimento, libertação. Juízes é o livro de uma vitória incompleta. É o livro que relata a falha da parte do povo de Deus de confiar na sua santa palavra. O livro de Juízes é um bom exemplo do que pode acontecer quando nós nos afastamos de Deus e deixamos de viver de acordo com seus padrões. Ele nos adverte sobre o perigo da convivência inocente. Então o povo de Israel começou a se misturar com os povos e as nações pagãs, ímpias, que não eram judeus, com pessoas que vivem por padrões diferentes dos padrões da palavra de Deus. O relato do livro de Juízes, Velho Testamento, é um bom exemplo de uma missão invertida. Em lugar de Israel influenciar as nações pagãs e ímpias, deixou-se ser influenciado pelo comportamento invertido. Embora Israel tenha herdado a terra da promessa, Canaã, repetidas vezes deixou de observar as obrigações da aliança estabelecida por Deus, ou seja, fazendo o que lhes parecia bem fazer. Juízes 21, 25. A desobediência de Israel, do povo de Deus, resultou na opressão do povo sobre as mãos das nações vizinhas. Tal opressão levava o povo a clamar, suplicando pelo socorro de Deus. Capítulo 3 de Juízes. Deus respondia ao clamor de Israel enviando juízes. Entretanto, voltava a desobedecer logo após da morte daquele juiz. Capítulo 3, versículos de 11 a 12. De 11 a 12 de Juízes. Então, o que ele está falando aqui? Quando Deus levantava um juiz, um líder, o povo andava obedecendo a Deus. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar. Então, olha só a importância que a liderança cristã tem. Aqui nós vemos a missão dos israelitas sob o comando de Josué, filho de Num, o homem que Deus escolheu para suceder Moisés, Moshe, como líder de Israel. O chamado de Deus ao seu povo naquela época e hoje também é para ser espiritualmente, ou ter uma responsabilidade de fé, coragem e ousadia. É difícil ser verdadeiramente corajoso sem ter fé em Deus. O tipo de bravura que não surge de fé em Deus é aventureirismo. É a expressão que Timothy Keller fala no seu livro aqui. Esse livro aqui. Não estou ganhando nada com isso, tá, irmãos? Esse aqui é uma xerox, uma cópia da capa do livro 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios de Timothy Keller, tá? Eu não sei se está dando para ver, tá? 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios de Timothy Keller, editora Vida Nova. Então, Juízes e Ruth são dois livros muito interessantes. Juízes dá o pano de fundo e Josué para o segundo, que é Ruth. Mesmo sem mencioná-lo, ao ler Juízes, será fascinante ver como Deus usou pessoas limitadas, sem recursos, aparentemente insignificantes, a um tempo total de desarmonia e desobediência. A data de Juízes na Palestina, ela começa de 1375 ao ano 1050, que data
do tempo dos juízes. O livro de Juízes está dividido em 3 partes: começo, introdução, corpo e conclusão. Revisão do final da vida e ministério de Josué e contextualização dos ciclos Josué, Calebe e os filhos de Israel. O povo passa um tempo da história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, né? Apaga e acende, apaga e acende. Eu comento aqui no meu artigo e com esse livro aqui também de Timothy Keller. Resumindo, fazendo uma resenha, né? Um fichamento. Então, ambos são históricos, embora passamos a afirmar que Ruth é romance e Juízes é uma narrativa histórica que fala da rebeldia do povo e a fidelidade de Deus. Não é verdade? Então, os principais juízes são Ehud, que quer dizer canhoto. Juízes capítulo 3. Ser canhoto em nossos dias não é problema, mas na época dos juízes era uma grande desvantagem. Sangar. O texto informa que Sangar era filho de Anate, né? Podendo indicar que a sua família seguia uma deusa cujo nome era Anate, ou era da classe militar. O fato é que, se foi impulsionado por Deus para servir ao povo, ele deve ter se convertido a Jeová, ao Deus dos hebreus. Matou 600 filisteus com uma vara de guiar bois. Sangar. Débora e Baraque, né? Apoio feminino. Juízes 4:9. Além da juíza Débora, Baraque contou com a ajuda de Jael. É importante lembrar que o sexo feminino era desvalorizado. As mulheres não tinham valor naquela época. Gideão, ou Jerubaal, né, que é o nome dele, chamado covarde. Interessante, né? Jerubaal ou Gideão, covarde. Juízes 6:12. Deus trabalha com circunstâncias que se adequam à obra e que deseja fazer em sua vida. Gideão ou Jerubaal recrutou um exército de 32.000 homens. Deus dispensou os covardes e sobraram 300. Assim o Senhor ajudou Gideão ou Jerubaal a ser mais corajoso e depender dele. Jefté, talvez ele represente, capítulo 11 de Juízes, represente uma figura de muitas pessoas no mundo de hoje, que vem de famílias esfaceladas pelos problemas espirituais, né? E sociais. Jefté não teve uma família que o ensinasse, nem uma família normal. Também foi precipitado ao fazer o voto indevido ao Senhor. Juízes 11, de 30 a 31. É o que, mãe? Eu desliguei a televisão. Então, Juízes, né? Juízes é um livro que fala de destruição na política, na terra e na nação de Israel, e da desobediência espiritual. Fala de Eude, Otiniel, Sangar, Débora, Baraque, Gideão ou Jerubaal, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Abdom e Sansão, Xinchon, né, Sansão. Juízes capítulo 13. O povo de Israel se sentia de uma liderança mais estável, mas a falta de um sistema governamental e reinado não foi a causa dos seus problemas.
depravação total. A parte final no livro de Juízes apresenta dois exemplos de depravação moral e espiritual de Israel. O primeiro caso está relacionado com a idolatria da tribo de Dan, os danitas, capítulo 17 de Juízes e 18. O segundo caso vincula a guerra entre as tribos, que resultou no sequestro e assassinato da concubina de um levita por parte dos homens da tribo de Benjamim, capítulo 19 a 21. Dan, a tribo danita, tornou-se um centro de adoração a Baal, estabelecido pelo rei apóstata Jeroboão. A história de Benjamim lança um pouco de luz sobre a tribo de Ibosete, o filho sobrevivente de Saul, que competiu pelo trono de Davi, segundo Samuel 2, de 10 a 11, e 1 Reis 12, de 25 a 33. Os oponentes e adversários da dinastia de Davi, do rei Davi, têm suas raízes no período dos juízes. A depravação moral dos israelitas, do povo de Israel, pode ser vista, com os ídolos de Mica, o problema provocado pelos danitas. Os danitas estavam no sul de Israel e foram expulsos para o norte. A concubina do levita, que foi sequestrada e violentada, capítulo 19 de Juízes, de 1 a 30. A guerra contra a tribo de Benjamim, uma tribo contra a outra, no tempo dos Juízes, capítulo 21 e 21 a 25. A corrupção moral e espiritual resultada nos afastamentos da palavra de Deus. A corrupção, o mal, o pecado, o povo pecou. É a lição de Juízes. Durante os dias de Josué, o povo de Deus se manteve fiel. No tempo dos Juízes, entretanto, o povo se entregou às práticas pagãs e pecaminosas dos povos vizinhos. Quando nós nos apegamos ao Senhor, nós temos o desejo de fazer. Eu faço aqui um comentário, Está todo em PDF para quem quiser ler. A sua vontade, e não deixamos ou deixaremos brechas para o pecado se instalar em nossas vidas. Segundo lugar, é uma lição de Juízes, Eu comento aqui no meu artigo. Deus não deixa o seu povo órfão, ali afastado no canto. O livro dos Juízes era uma forma simples de Deus ensinar o seu povo a depender dele para a sua segurança nacional. O povo, entretanto, desejava imitar as demais nações, tendo um rei para si. Não era do agrado do Senhor, irmãos, que o povo de Israel, aliás, até minha esposa Ana Cláudia, assistindo um filme sobre o rei Davi, realmente ela estava certa e eu concordo com ela. Ana Cláudia, minha esposa, minha querida esposa. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei. O desejo do Senhor era ser rei e senhor, governar e dirigir a história do povo de Israel. Entretanto, o povo de Israel teve inveja e ciúme dos outros povos, pagãos e pecadores. Pediram o rei, e Deus permitiu que Saul fosse ungido e consagrado pelo profeta Samuel, e depois o rei Davi. E deu o que deu, a divisão do reino. O povo, entretanto, desejava imitar as demais nações pagãs, pedindo um rei para si a Samuel. Mas Deus nunca abandonou o povo de Israel quando este reconhecia
o seu pecado e clamava por ajuda. Deus nunca nos deixa órfãos. Ele está sempre pronto para nos ajudar. E a terceira lição do livro de Juízes, né, que Deus conduz a história e governa e dirige a nossa história, comenta aqui no meu artigo, né, no meu comentário do livro de Juízes, quando Deus chama alguém para o seu trabalho, ele capacita essa pessoa, homem ou mulher, o líder, para o seu trabalho. E ele capacita para a tarefa a ser realizada. Todos os juízes e líderes e reis de Israel que foram convocados por Deus para liderar o povo de Israel, o povo de Deus, foram revestidos do poder do Espírito Santo para realizar a tarefa. Podemos ter a certeza, Deus, o Senhor da história, ele chama e capacita os seus vocacionados para a tarefa que tem a realizar em seu nome aqui na terra. Então, se Deus está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, ancião, criança, para capacitar, né? Para capacitar, para convocar, liderar e cuidar do povo, ele vai investir em você, dar dons e talentos do Espírito Santo para realizar a sua obra do seu reino. Isso aconteceu com os juízes. Quando o juiz era mau e o rei era mau, o povo pecava e apostatava, né, dos caminhos do Senhor. Mas quando Deus levantava um juiz e um profeta e um rei temente ao Senhor, o povo voltava a buscar a Deus e adorar. Vejam a importância que tem um juiz. A importância que tem um juiz. Otoniel, ele era de Judá, de Kiriat Sefer, né? Julgou Israel 40 anos. Eude era da tribo de Benjamim e julgou Israel 80 anos. Sangar, Débora de Efraim e Baraque era de Naftali. Julgaram Israel 40 anos. Gideão era de Manassés, da tribo de Manassés, e reinou 40 anos. Jefté era de Gileade, reinou 26 anos, ou seja, julgou Israel, né? 26 anos. Sansão de Dan, era da tribo de Dan, era danita. Julgou Israel durante 20 anos. Então, os inimigos foram os filisteus, os midianitas, os moabitas, os amonitas, os amalequitas, no tempo de Gideão, cananeus, e no tempo de Otoniel, juiz, e Eude, de Benjamim, e Otoniel, de Judá, foram os mesopotâmicos, os moabitas, os amonitas e os amalequitas, né? Então, foram opressores. E no tempo de Sansão, que casou com uma filisteia chamada Dalila, interessante, o nome dela em hebraico, né, e fenício é lânguida, fraca, mas ela conquistou Sansão pela sua beleza. Ele cortou o cabelo, a força de Sansão não estava no cabelo, mas o cabelo comprido, ele era nazireu. A palavra nazireu vem de nazir, ou nesoraios, ou seja, consagrado. Não podia raspar e cortar a cabeça, nenhuma tesoura, nenhuma navalha, e não podia beber vinho e nem comer fruta cítricas ou uvas ou fermentadas como figo, como uva, passas, e beber vinho ou suco de uva,
porque ele, Sansão, era nazireu de Deus. Shinshon, em hebraico, ou seja, pequeno sol, né? Pequeno sol. Dizem até alguns estudiosos, não chego a tanto, mas o cara é PhD, o que eu posso falar, né? Quem sou eu para falar uma pessoa que tem PhD? Shinshon, pequeno raio de sol. Provavelmente Sansão tinha cabelos claros ou castanho claros e brilhavam ao sol. Cachos, né, que eram cabelos compridos, que não podia cortar a cabeça. Ele julgou Israel 22 anos. Era da tribo de Dan, danita, né? E ele meteu os pés pelas mãos. É o perigo de conviver e brincar com o pecado. E ainda casou e foi morar com Dalila, uma filisteia, uma mulher do povo que era inimiga do povo de Deus, que eram os filisteus. A Filístia, né? Uma filisteia. E ele morreu. E com a sua morte no tempo de Dagon, que era o deus principal dos filisteus, metade homem e metade peixe. É como se fosse um tritão, né? Tipo uma sereia masculina, né? Um triton ou tritão, né? Homem-peixe, Dagon. Ele derrubou as colunas do templo de Dagon, o deus nacional dos filisteus, e com a sua morte ele matou muitos e muitos filisteus e acabou ali morrendo jovem e só reinou ali, né? Porque não havia rei. Os juízes eram reis até que Deus levantou e o profeta Samuel ungiu o rei Saul, depois o rei Davi. Saul reinou 40 anos, Davi reinou Israel 40 anos, e no final do reinado de Saul, rei Saul, que nós chamamos de corregência, os historiadores e teólogos do Velho Testamento, corregência, Deus já não era mais com Saul, até que ele ungiu Davi, reinou 40 anos, Davi 40 anos, e Salomão, Sholomo, filho de Davi, reinou 40 anos. E depois da morte de Salomão, Israel foi dividido: o reino do norte, Judá, e Israel, reino do sul. E a idolatria, o pecado, a apostasia, a feitiçaria correu solto em Israel, porque os reis já não eram mais da vontade do Senhor. Está aí condensado, né? E eu queria destacar com vocês esse livro aqui, muito bom também, por sinal, né? Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento, Samuel Schutz e Gary Smith, editora Vida Nova, tá ok? E esse livro aqui, de Timothy Keller, da Vida Nova, 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios, dos teólogos e pastores Timothy Keller, Tim Keller e Richard Coekin, editora Vida Nova. Está aí. E mais os meus comentários bíblicos. Que Deus abençoe. Está aqui, né? Em PDF, tá ok? Está em PDF aqui. E impresso, né, em folha, o meu comentário ao meu artigo do Velho Testamento de Gálatas e Juízes, para quem quiser ler, ou seja, ler, baixar, colocar no computador ou no pendrive. O meu está no pendrive. Meu telefone, WhatsApp é código 22 daqui de Campos, Rio de Janeiro, código 22. Meu WhatsApp é 999 22999 72 58 67. Sou um teólogo, membro da Igreja Batista Rio de Vida. Fiz 5 anos de teologia e mais especialização
Estou aqui estudando a Bíblia e convido a você a estudar a Bíblia comigo, escrevendo artigos de teologia e artigos bíblicos e comentando aqui com vocês livros de grande relevância e qualidade teológica, como o de Tim Keller. Que Deus abençoe.